Oi gente, tudo bem? Hoje vim trazer um devocional pra vocês. Um devocional que eu fiz essa semana e que tem mexido bastante comigo, que é sobre o livro de Abacuque. E é isso, a gente vai destrinchar um pouco sobre esse texto e esse livro pequeno de 3 capítulos, mas que tem muito a nos ensinar. Então, gente, Abacuque foi um dos profetas menores do Antigo Testamento e ele viveu e escreveu, esse livro 600 anos antes de Cristo, antes da invasão do povo babilônico, em Judá. E então ele escreve o diálogo dele com o Senhor, porque ele duvidava de algumas coisas, porque, assim, o nome dele é uma característica. O nome dele significa abraço ou aquele que abraça. Isso diz muito sobre ele, porque ele estava questionando ao Senhor por que coisas ruins e injustiças estavam acontecendo e o porquê que o Senhor, um Deus tão justo, não interferia. Então, o nome dele já diz muito isso, Ele abraça aquele que abraça. Então, ele se fazia empático com as pessoas, sabe? Ele era aquele profeta em que ele queria saber, ele queria estar com as pessoas. Então isso mostra um pouco sobre isso, porque quando ele se mostra preocupado com o povo de Judá, ele chega ao Senhor e questiona. E essa é uma diferença dele dos outros profetas, porque ele vai direto ao Senhor. Ele leva as dúvidas, os questionamentos dele ao Senhor. E ele questionou, falou: Senhor, tá tendo tanta violência, tanta coisa acontecendo e o Senhor não vê. E o primeiro capítulo, ele fala, já começa assim: o peso que Abacuque, o profeta, viu. Então, assim, gente, ele não viu pouca coisa, porque pra começar assim, o peso, então já foi assim. E ele, quando ele questiona, fala assim, ó Senhor, até quando clamei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Por que me mostras iniquidades e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso, a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima do justo e ainda assim o julgamento prossegue errado. E aí ele vai e fala isso pro Senhor. É isso que ele questiona. A lei está errada, está julgando as pessoas errado. Destruição, muitas coisas estão acontecendo. Então, quando fala assim, litígio, é como se fosse uma confusão, contendas, sabe? Ele tá falando sobre isso, pessoas que instigam a contenda, a briga. E ele falou assim: o Senhor não tá vendo as injustiças que têm acontecido? E o Senhor responde a ele, falando que ele vai usar a nação forte, que é a nação babilônica, para corrigir os erros de Judá. E Abacuque fica assim: não é possível que Deus está falando isso, não é possível. E ele vem novamente e fala: não és tu desde a eternidade o Senhor, meu Deus, meu santo? Ele joga para ele: nós não morreremos, ó Senhor. O puseste para julgamento e tu, ó Deus poderoso, o estabeleceste para correção. E aí ele começa a falar que, assim, tu és puros de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade, porque olhas para os que procedem traiçoeiramente e seguras a tua língua quando o perverso devora o homem, que é mais justo do que ele. E ele vai questionando por que o Senhor não tá fazendo nada. E eu imagino ele, tipo assim: Deus, olha pra cá, vem pra terra, dá uma olhadinha no que tá acontecendo. Tantas injustiças, tanta iniquidade, o Senhor não faz nada. Não é possível isso. E o Senhor responde ele mais uma vez. E uma frase que me chama muita atenção, o Senhor fala assim: eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E o Senhor fala isso pra ele, e assim, o justo viverá pela fé é uma palavra que se repete no Novo Testamento. Em Gálatas fala sobre
o justo viver pela fé. Temos nosso querido colega, né, Martin Lutero, que fez a Reforma Protestante e também reafirmou isso, o justo viverá pela fé. Então, o Senhor está dizendo muito sobre isso. A fé vai nos fazer viver, mesmo no meio dessas iniquidades, de todos esses problemas, essas violências que a gente vive na sociedade. A fé no Senhor, a esperança vai fazer a gente viver nesse meio e continuar firme, sabe, na fé. Mesmo que o Senhor não responda, mesmo que o Senhor não age, não fale o que a gente quer que... a gente quer que o Senhor venha, que o Senhor age, que o Senhor transforme, que o Senhor faça. Mesmo que Ele não fizer, a fé vai nos sustentar, sabe? Então, depois disso, o Senhor vem falando várias coisas, né? Ai dos perversos. E vai contando, né? Que a justiça do Senhor vai chegar, sabe? Pode não ser no momento que Abacuque queria, mas que vai chegar, vai. E aí, Abacuque, ele entende isso, que o Senhor estava falando com ele. E ele faz uma oração, né? Sobre o Sigionote. E ele fala, ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi o Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, no meio das fases. E ele começa a falar sobre várias coisas, sobre os preceitos do Senhor. Isso aqui, cara, é muito, muito bom. E ele vai falando, o Senhor veio e fez tal coisa. O Senhor parou e mediu a terra. O Senhor fez os montes. E sim, várias coisas, né? O Senhor fez o sol e a lua pararem. E ele vai começando a falar, sabe? Os preceitos do Senhor. Então, isso mostra que ele entendeu que por mais que o Senhor não veio naquele momento, por mais que o Senhor não agiu do jeito que ele queria, sabe? Porque a questão, o ponto principal de Abacuque é de duvidar um pouco do Senhor. Por quê? Se o Senhor é um Deus justo, por que o Senhor deixa isso acontecer? Sabe? É esse ponto que Abacuque tá falando. Ele tá questionando a partir disso. O porquê que o Senhor deixou acontecer. Ou, tá bom, tá acontecendo, mas por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor não fala nada? Por que o Senhor tá em silêncio? Então, Abacuque, ele vem a partir disso. Então, quando o Senhor responde ele começa a lembrar os preceitos do Senhor, ele começa a falar sobre isso, ele começa a orar sobre isso. E aí, a partir do momento disso, quando ele ouve, né, o Senhor, ele tem essa experiência com o Senhor, ele chega a um momento, a uma fase de fé. Então, ele, no capítulo 3, versículo 17, chega ao final do livro e ele fala assim... O título aqui na minha Bíblia, que é King James, tá escrito o hino de fé. E Abacuque simplesmente fala: mesmo que a figueira não floresça, isso é bem conhecido, tá, gente? Nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos. Ainda assim, regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Gente, isso aqui mostrou que por mais que ele questionou, por mais que ele duvidou do Senhor, ele chegou a um lugar de contentamento e esperança. Ele encontrou a confiança no Senhor. Por mais que eu não tô vendo o Senhor agir, eu não tô vendo o Senhor fazendo, não tô vendo o Senhor falar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E Ele vai agir no momento certo. Então ele começou a entender os preceitos do Senhor. Ele começou a se achegar, sabe? E eu acho que o mais interessante no livro de Abacuque é que ele chegou ao Senhor, sabe? Ele não ficou duvidando e tipo, ai, nossa, gente, tô numa crise de fé e vou descabeçar na cabeça. Não. Ele chegou até o Senhor e falou, olha,
Se pra ser sincero, eu não estou achando legal o Senhor não ter vindo, ter falado nada. Mas ele fala, o Senhor, ele ouve a resposta do Senhor e ele entende os preceitos, ele começa a entender isso. E aí ele deixa as dúvidas, os questionamentos. E a partir do momento que ele ouve o Senhor, ele vem e tem a convicção plena de que o Senhor é Deus. E ele confia, e ele espera. Ele tem o ânimo de esperança e de fé. Porque ainda fala, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e vai falando sobre várias coisas. Ainda que várias coisas não aconteçam, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu vou me alegrar nele, porque é ele, meu Salvador, ele é minha força. E é ele, não tem o que falar, não tem o que fazer, sabe? Então, o livro de Abacuque traz muito esse entendimento de que, ok, você questionou o Senhor, mas ele continua sendo Deus. Ele é bom em todos os momentos. E nas injustiças, ele continua sendo bom. E ele está vendo. Eu acho que quando acontecem as injustiças, violências e coisas assim, a gente tende a questionar o Senhor e falar, cara, por que você não tá aparecendo? Por que você não tá falando nada? E aí que a gente tem que entender que a fé no Senhor, ele tá vendo. E aí é o juízo dele, é no tempo dele, e ele vai agir, sabe? Ele vai agir. Então, entender os preceitos do Senhor é isso. É você entender que quem ele é. Ele tem a justiça dele, ele pode fazer no momento que ele quer. Pode ser hoje, pode ser, sei lá, quanto tempo. Mas ele vai fazer. Ele vai cuidar de tudo. Então, assim, é isso, gente. Esse é o devocional de hoje. Espero que possa ter feito uma boa companhia pra vocês. E se fez diferença na vida de vocês, se vocês têm alguma coisa pra acrescentar, coloque aqui na caixinha. E é isso. Se inscreva no canal. Beijos.